Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de Introdução à LaTeX. Hoje é a nossa quarta aula. Nas primeiras aulas do módulo 2, vocês aprenderam como inserir imagens em um documento e como manipular os elementos desta imagem. Na aula de hoje, veremos como criar tabelas simples, que desta vez não será necessário o uso de pacotes para fazer isso. Bom, como tudo em LaTeX, você precisará criar um ambiente dentro do qual criará a sua tabela. A princípio, as tabelas parecerão manuais demais para quem está acostumado com o estilo automático do pacote C-Office e seus similares. O lado positivo é que criar tabelas em LaTeX é algo razoavelmente intuitivo. O lado negativo é que as tabelas grandes exigirão uma certa organização, já que tudo é elaborado em formato de texto. Então vamos começar. Primeiro, é necessário criar o ambiente Table, com o comando já conhecido por vocês, /begin e a finalização /end. Entre chaves escreveremos o ambiente Table. Vamos também utilizar alguns elementos que aprendemos nas aulas de inclusão de imagem. Lembrando, o H entre colchetes basicamente faz com que a sua tabela apareça exatamente naquele ponto em que você está especificando. O caption é a legenda da tabela, sendo que a numeração é automática. E se você quiser centralizar a sua tabela, utilizando o elemento /centering, a sua tabela ficará centralizada. Bom, dentro do ambiente Begin, nós vamos criar um outro ambiente chamado tabular. Mesma regra, barra invertida begin, não se esquecendo de finalizar, barra invertida end e entre colchetes tabular. É aqui em que nós vamos inserir os dados da nossa tabela. E nós temos que especificar basicamente três coisas: o número de colunas, o alinhamento de cada coluna e se você deseja ou não que haja linhas que dividam a sua coluna. Para exemplificar, vamos criar uma tabela com os 5 melhores alunos de uma escola fictícia. A coluna 1 e 3 conterão números. A coluna 1 será o ranking dos alunos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. A coluna 2 terá o nome desses alunos e a coluna 3 a nota de cada um desses alunos. Bom, a coluna 1 será alinhada à direita, a coluna 2 será alinhada à esquerda e a coluna 3 será alinhada à direita. O alinhamento das colunas é dado pelas letras R, L e C entre colchetes, sendo que R, right, do inglês direita, L, left, esquerda e o C de center, que você vai centralizar a coluna. A separação das colunas é feita pela barra na vertical. Vamos fazer o exemplo aqui para ficar mais fácil a visualização. Ao lado da inicialização de tabular, nós colocamos as nossas três colunas. A primeira alinhada à R, que é direita, a segunda alinhada à esquerda, left, e a terceira alinhada à direita também, que é right. Perceba que apenas entre a primeira e a segunda coluna há uma divisão, que é feita pela barra na vertical. Entre a segunda e a terceira coluna não haverá divisão. Agora, vamos ver como se dá o preenchimento dessa tabela. Bom, o preenchimento das células se dá pelo uso de E-comercial e // para quebra de linha. O E-comercial separa as colunas. A quebra de linha é feita pelo // invertida. Aqui nós temos o nosso cabeçalho, o nosso nome de cada coluna. A primeira coluna é a posição, a segunda aluno e a terceira é nota. Cada uma delas foi separada pelo E-comercial. Após nota, não tem outra coluna, vai para a próxima linha. Para ir para a próxima linha, ou seja, quebrar uma linha, nós colocamos o barra invertida, duas vezes, barra dupla invertida. Esse H-line,
Ele é feito para criar uma linha horizontal para separar o cabeçalho do resto da tabela. Agora vamos colocar os dados de cada aluno. Bom, nós dissemos que a primeira coluna é a posição. Então, nós colocamos o primeiro aluno, 1, e separamos a coluna com o E comercial. Primeira aluna com nota 1, Maria, a nota 10. Quebra linhas, segunda aluna, Ana, nota 9,9. E assim até chegar no quinto aluno. A última linha não é necessário que coloque a quebra de linha. Ao final, a sua tabela ficará assim, juntando todo o escopo de tabular, a posição que é o cabeçalho, o H' para fazer a linha da separação do cabeçalho, cada um dos dados quebrando a linha, finalizando o tabular. Ao final, a sua tabela deverá ficar assim como mostra na visualização da tabela, nesta imagem. Posição, aluno, nota, e lembrando que somente a primeira coluna é separada das outras, porque nós colocamos que havia somente a separação entre a primeira coluna de posição com as demais que não teriam. Bom, pessoal, para a atividade dessa primeira aula de introdução a tabelas, vou querer que vocês criem no projeto que vocês já têm no Share LaTeX uma seção com o título tabela e crie essa mesma tabela que nós fizemos aqui, a tabela dos meninos na sala de aula. Coloquem a posição deles, que é o ranking, coloquem o nome e coloquem as notas de cada um, ok? Fiquem à vontade também para explorar outros tipos de tabela, tabelas com maior número de colunas, tabelas com menor número de linhas, e vocês podem colocar quantos dados vocês quiserem. Fiquem à vontade para pesquisar. Esse foi apenas uma introdução básica sobre tabelas. Muito obrigada e até a próxima aula.